Você já se deparou com uma situação em que você demorou para perceber que algo espiritual ou sobrenatural estava acontecendo? Como assim? Acontece algo e aí, naquele momento, você está agindo totalmente na carne, você está totalmente no modo natural e você não percebe que tem coisas espirituais acontecendo. E aí, depois que passa, você olha para trás e fala, uau! Ou se foi algo ruim, você percebe, poxa, era algo espiritual no sentido negativo, era o diabo tentando algo e você não percebeu, você entrou na pilha ali, às vezes você discutiu e tudo mais. Ou era algo bom vindo da parte de Deus e você demorou para cair a ficha e depois que passou você falou, meu Deus, obrigado. Foi mais ou menos isso que aconteceu no capítulo 6 de João. Jesus perguntou para Filipe, como que nós vamos alimentar essa multidão? E aí Filipe, de forma natural, começou a calcular, nossa, é muita gente. Aí vem André e fala, vai ser difícil. Até que alguém apresenta um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus ali começa a mostrar o sobrenatural, né, da parte dele. A palavra diz, o mais curioso, que a palavra diz no versículo 6, assim, mas dizia isto para o experimentar. Jesus tocou no assunto com Filipe para experimentar a fé dele. Porque a palavra tinha acabado de falar que uma multidão seguia Jesus por causa dos sinais que ele tinha feito, por causa dos milagres, ou seja, a multidão estava ali porque acreditava que Jesus tinha poder para operar milagres. E aí Jesus foi testar os próprios discípulos dele, e os discípulos dele não estavam entendendo muito o lado sobrenatural ainda de Jesus. Eles estavam com a mente totalmente natural. Muitas vezes isso acontece. A multidão, aquele que acabou de chegar, ele já tem expectativas sobrenaturais. Às vezes você que já está aí caminhando um tempo, você ainda continua olhando de forma natural. Para você, talvez já se tornou muito comum as coisas. Você já não tem tanta expectativa. E aí chegam com esse menino, tenho certeza que você conhece a história, com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus multiplica e se tornam 12 cestos, sobram ainda, 12 cestos cheios. E aí no versículo 14 diz assim, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E aí ali Jesus chega a se ausentar e foi sozinho para o monte porque sabia que eles iam proclamar ele como rei. Mas o legal é que esses homens chegaram à conclusão, ele é o Messias, ele é o nosso rei que nós tanto esperamos. Amém? Avançando no capítulo, tem muita coisa boa nesse capítulo. O capítulo é bem grande, são 71 versículos. Não daria para ficar falando todos os pontos que mais me chamam a atenção, mas no versículo 20, disse-lhe Jesus, sou eu, não temas, diante de uma situação de tempestade em que eles estavam assustados. Depois Jesus se revela como o pão da vida. Ele diz no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ali Jesus vai explicando muitas coisas, a ponto de falar coisas tão profundas que muitos se escandalizam e abandonam Jesus. O versículo 63 ele fala, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Isso era difícil para o judeu ouvir de um outro homem, porque eles ainda não entendiam que Jesus não era só um homem. Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E aí muitos começam a abandonar e Jesus então pergunta, e aí, mais alguém vai me abandonar? Vocês vão ficar comigo, vão embora? E aí Pedro vem com a sua famosa frase, sua famosa resposta no versículo 68 diz, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? Para onde nós vamos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. Aqui Pedro tinha entendido, finalmente Pedro entendeu que a fonte de vida vinha de Jesus. E essa conclusão de Pedro, essa firmeza precisa ser nossa também. Não iremos para lugar nenhum, não iremos para outro lugar, não vamos procurar em outro lugar, já encontramos a nossa fonte, Jesus é a nossa fonte, amém? Deus te abençoe, firme no propósito, o que tem te dou.